Estamos de volta para o nosso quinto encontro de formação bíblica segundo o Evangelho de São Marcos. Então, peçamos agora, a inspiração da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, ó Senhor, e ajudai-nos a realizar tudo para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No nosso último encontro, a gente estava em Marcos, capítulo 1, versículo de 21 a 28. E aí eu esqueci de comentar, de terminar, porque nós falávamos aqui que Jesus era aquele que entrou na sinagoga e o Espírito gritou, o que fazes aqui, Senhor? E agora nós vamos ver que Jesus respondeu. Eu esqueci de explicar esse Jesus respondeu. Jesus disse, cala-te. Porque Jesus aqui, ele ia mostrar que mesmo estando dentro da sinagoga, esse espírito mal, lá dentro ele não se sentia mal. Mas foi com a presença dele, porque eles o reconheceram e achou que ele estava ali para julgá-los e o julgamento dele já seria feito. Então eles foram e já gritaram. Então o mal é esse que, faz escândalo, que grita. E Jesus é aquele que cala-te. Simplesmente para de falar. Então, aqui Jesus vem revelar que os falsos, vem nos mostrar que existem muitos falsos profetas. E que também que esses podem estar transformando, a luz em trevas. Mas ele é aquele que transforma a treva em luz. No sentido místico, então quem conhece o verdadeiro pastor não deve escutar missionários. Porque esses podem até estar dentro da igreja, pode citar alguma escritura para nos enganar. Nós vemos também na tentação de Jesus no deserto. Mas no sentido místico, segundo São Jerônimo, Cafarnaum seria o quê? A aldeia da consolação. E o sábado é o repouso. Então o homem endemoniado é curado pelo repouso e pela consolação. Este homem é o gênero humano no qual desde Adão até Moisés, não conhecendo a lei, pereceram. Moisés falou com autoridade, mas a autoridade que Deus deu a ele. O povo admirou com os sinais, tendo aproximado a salvação e a tentação. Agitou-se violentamente, gritou e fez escândalo, como o faraó fez, endureceu o coração, mas a libertação chegou. Então Jesus é esse, o novo Moisés. Então Jesus ali na sinagoga, ele estava mostrando a eles que ele era aquele novo Moisés, que incomodava. Mas incomodava por quê? Incomodava os maus. Incomodava porque ele era a verdadeira verdade. Então, a sua fama acabou se espalhando. Então, iniciou-se o tempo de Deus. O advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Por isso, o endemoniado grita, porque sabia que estava chegando o fim dele. O fim dele para aqueles que aderissem a esse chamado de Jesus, respondesse a esse chamado de Jesus. Aquilo com que muito admiramos, logo falamos. Os olhos e a boca divulgam. E aquilo que o coração está cheio, a boca fala, os olhos, transmitem. Por isso, então, a fama de Jesus espalhou. Aqui fala que imediatamente a sua fama espalhou e por todo lugar e em toda a redondeza da Galileia, todos já o conheciam. Por isso, precede
Então, por isso a beleza da gente falar as coisas boas e verdadeiras. Já agora, dando continuidade, né, no encontro de hoje, seria Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 31. A cura da sogra de Pedro. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a oração é essa que nos leva à ação, mas uma ação a favor do outro, não uma ação a favor de mim mesmo. Os discípulos falaram a respeito da sogra de Pedro. Isso nos mostra o que? A intercessão. A necessidade de nós também falarmos de Jesus das pessoas que pedem as nossas orações. Essa é a intercessão. Nesse evangelho, Marcos quis mostrar isso. Porque com certeza, Jesus, a hora que fosse, a hora que eles parassem, ele ia ver que a sogra de Pedro estava doente. Mas não, eles falaram para Jesus. Então, Marcos narra que eles falaram porque nós também temos que falar, rezar pelos outros, interceder pelos outros que a gente sabe que está sofrendo ou aqueles também que pedem as nossas orações. E que Jesus faz? Jesus vai, se aproxima, toca, cura e ela se levanta e se põe a servi-los. Então Jesus espera que nós, curados por Ele, nos levantemos e nos coloquemos à disposição e ao seu serviço. O que temos feito pela igreja, que é o corpo de Cristo, que é a presença de Cristo aqui entre nós? O que temos feito por ela? Cabe também nós, né? Estamos querendo que ela nos sirva ou nós estamos indo também e oferecendo o nosso serviço? Claro que é gostosinho ficar em casa, né? E só participar da missa, mas nós estamos vendo aqui que a missão de batizado não é isso. É obediência, é coragem, é força e é graça. Que são os 4 apóstolos primeiros chamados. Nós vemos aqui que São Beda vem nos esclarecer que, primeiro, Jesus, o que ele faz? Desde o comecinho, ele cala o espírito imundo. Então, o que ele faz? Ele cura, ele cala a serpente. Segundo, ele cura a febre. Que febre? A febre do nosso pecado carnal, da concupiscência carnal, que é a sogra de Pedro. O homem, tendo refreado o seu fervor dos seus pensamentos e desejos desordenados, das intemperanças, é capaz de oferecer um serviço que agrade a Deus e devolver a Deus todo o bem recebido. Por isso ela se pôs a servi-lo. Ele curou a nós, humanidade, que havia dado ouvidos à mulher, a Eva, da concupiscência carnal, aos prazeres, à luxúria. Curou-nos da enfermidade da idolatria, da prostituição, da mentira e da infidelidade. Então nós vamos ver aqui que tudo isso que a gente viu, tanto no nosso encontro passado e nesse, estão interligados. Por quê? Jesus vai para Galileia, proclama o evangelho, fala que tá na hora de mudar, né? Vamos crer, vamos converter, vamos lutar contra o pecado. Nos chama. E aí mostra que nós somos chamados a ser essa igreja mística, com obediência, com todas as virtudes cardeais que ele já nos dá, que a igreja já nos dá no sentido eclesiológico,
Então, a partir do momento que nós somos batizados, nós recebemos as 4 virtudes teologais e as 4 virtudes cardeais e as 3 teologais. Vamos recordando. E aí Jesus chama, mas não nos tira da onde a gente está. Ele simplesmente nos ajuda dentro da nossa circunstância a olhar para ela de uma forma diferente. Tá, vem ser pescador. Pode continuar pescando, mas você vai pescar o quê? Homens, né? Pode continuar lá sendo dona de casa, mas você vai fazer o quê? Você vai organizar a sua família. Pode continuar lá sendo um caixa, mas você vai catequizar com a sua paciência. Então, Jesus não nos tira, né? Claro que quando ele chama os vocacionados, né? Os ministros, os padres, as religiosas, aí sim, ele nos tira do nosso, né, de todo, ele nos separa, porção separada para ele. Mas no nosso dia a dia, não. Ele não pede que a gente pare de trabalhar para poder servir ele. É dentro da nossa circunstância e realidade. Então, nós vimos o quê? Que Jesus vai, e aí Jesus vai e faz o quê? Jesus vai e cura o endemoniado. Quer dizer, um espírito mau que sabe da presença dele, e ele fala, cala-te, agora a tua vez acabou, é eu que cheguei aqui. Eu sei que você me reconhece, não vou te julgar agora, porque eu vou te vencer lá na cruz, na morte, porém, agora é hora de você ficar quieto. Então, aqui nós vemos que primeiro Jesus cala, e depois Jesus cura. Então, assim que nós somos curados dessa febre, desse desejo, porque eu preciso ter, porque eu necessito, aquilo tem que ser meu, nossa, porque tem que ser desse jeito, assim que eu sou curada disso, aí sim, todas as minhas obras e o meu serviço é um serviço agradável a Deus. Então, nós vemos aqui na cura da sogra de Pedro, que pode ser visto de vários ângulos. Se você for fazer uma perscruta, você vai entender de outra forma. Se você for fazer uma meditação, você vai ter um sentido místico, espiritual para você. Mas aqui nós estamos vendo que todo esse contexto, desde o início da pregação de Jesus até a cura da sogra de Pedro, tem um contexto de quê? De chamado. Jesus me chama, ele me pede obediência, ele me pede força, ele me pede coragem, ele me pede virilidade, lutar contra os pecados, ele me dá a graça para que eu consiga, ele me pede para que eu entre e tenha coragem de ir na sinagoga, entenda e possa proclamar, tenha convicção da minha fé, e aí sim, eu curada e lutando contra todos esses vícios, eu possa todas as minhas obras ser agradáveis a ele. Então a gente vê dessa forma, a gente vê de várias formas, isso aqui não se esgota, é só uma face só, como nós dizíamos, uma face de muitos lados. Então, coloquemo-nos e nos coloquemos à disposição de Jesus. Então, Jesus é esse que nos chama. Agora, dando continuidade, diversas curas. Do versículo 32 ao versículo 34. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus não permitia que eles falassem, porque Jesus não queria que ele ainda fosse revelado. Por isso Jesus muitas vezes falava, vai e não conte a ninguém, porque ele sabia e sondava o coração do ser humano, ele sabia que se ele tivesse sido revelado antes, ele tinha morrido antes dos 3 anos, né? Porque ele morreu depois, com 3 anos da sua evangelização, da sua vida pública, porque de tanto que a fama dele foi se espalhando. Isso ainda porque ele contava. Ele pedia para não falar, mas ele sabia que, ele conhece nós, sabe que a gente conta, porque uma coisa boa a gente conta mesmo.
Não que estejamos sendo desobedientes, mas no sentido de que ele não queria que o tempo dele, da vida pública, se abreviasse. Por isso, ele não permitia que os espíritos falassem. Porque muitos espíritos falando e gritando ia, né, mostrar alguma coisa aos mestres da lei e eles iam tramar a morte de Jesus bem antes. E tudo tinha um tempo oportuno. Então, Jesus sabe que o entusiasmo popular, ele é baseado só em milagre. E isso falsificava a sua missão. Muitos ali procuravam ele não para poder falar assim, deixa aqui que eu posso ajudar, não, eu quero viver a tua proposta, eu quero aderir ao teu projeto. Porém, né, ele curou porque ele sabe que nós somos seres visuais. Então, a doutrina de Jesus misturou-se à ação de Jesus. Pois, se ele não mostrasse milagres nos conhecendo, ele saberia que nós não acreditaríamos no seu discurso. Assim, nós, depois da doutrina, devemos trabalhar para que o discurso, o nosso discurso, não seja em vão para mim e nem para os outros. Jesus aqui vem nos mostrar isso, tá? Nessa passagemzinha. Por que ele fazia muitos milagres, muitas curas? Porque ele sabe que nós precisamos ver para quê? Para crer, né? Somos muito Tomés. Agora, continuemos, Jesus deixa secretamente Cafarnaum e percorre a Galileia. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou-se e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o acharam, disseram-lhe: todos te procuram. Disse-lhes: vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nesse versículo a gente vê que Jesus de manhã, lembra que ele curou, então, o endemoniado na sinagoga sábado. Depois, no sábado à tarde, né, ele curou, ou de tardezinha, curou a sogra de Pedro. E agora de manhã, quer dizer domingo, ele retirou-se para rezar. Aí Jesus já começa a implantar que o domingo será o dia do Senhor. Ele saiu para dilatar os raios da sua doutrina. Por isso ele diz: foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Então Jesus veio dar pleno cumprimento à lei. Não mais uma lei que o sábado não podia fazer nada, não podia fazer nem o bem. Não, Jesus já mostra que no domingo, né, no outro dia de manhã, ele já vem mudando e com autoridade ensinando a sua doutrina. Então, no Evangelho de São Marcos, Jesus está sempre buscando esconder a sua identidade de Messias. O segredo de Jesus na sua filiação divina para que eles não se enganem a respeito da sua missão. Então, ele queria, São Marcos, ele narra tudo isso para quê? Para mostrar que Jesus era o Filho de Deus, mas a identidade messiânica dele precisava ficar oculta. Por quê? Porque senão o tempo dele se abreviaria. Mas os espíritos malignos e impuros ameaçavam esse propósito de Jesus. Por isso ele ordenava sempre que estes se calassem. Ele queria mostrar a todos que o verdadeiro Messias ele ia ser um Messias que ia libertar de outra forma, e não com armas, com guerra, com luta, e ser o rei lá e sentar no trono, não. É uma outra forma, salvando, livrando do pecado, do demônio, da morte, não com lutas políticas. E aí sim, inicia um novo reinado que é o reino dos céus.
E aí a gente fecha com o reino de Deus que a gente falava, e agora Jesus implanta verdadeiramente esse reino dos céus. O que é esse reino dos céus? É o que nós veremos no nosso próximo encontro. Então, rezemos e peçamos a proteção de todos os santos e principalmente o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome e para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.